Lawrence Graff nasceu em um bairro pobre de Stepney, na Grande Londres, em 1938. Filho de mãe romena e de pai russo, seus avós, que eram judeus, viviam na Rússia czarista, mas acabaram sendo forçados a deixar a terra natal após uma onda de perseguições por questões religiosas. Não se sabe com muito detalhe sobre o passado da família, mas o fato é que Lawrence teve uma infância nada luxuosa. Aos 14 anos, em 1952, ele foi tão mal na escola que sua família exigiu que ele largasse os estudos e fosse trabalhar para ajudar na renda da casa. O primeiro trabalho do futuro bilionário foi o cargo de aprendiz, que incluía a limpeza dos banheiros, na joalheria Schindler, no Houghton Garden, em Londres, o centro histórico da joalheria mundial. Lawrence durou apenas 3 meses no emprego e foi demitido, mas esse foi tempo suficiente para ele perceber o que queria fazer da vida. Como ele mesmo conta, logo muito cedo ele sentiu que nasceu para estar no negócio dos diamantes. Pouco tempo depois, ele encontrou um novo emprego, dessa vez para aprender a selecionar, cortar, polir e cravar pedras preciosas, além de aprender a trabalhar com ouro. A habilidade, tanto com pedras como nos negócios, fez Lawrence se desenvolver rapidamente. E em 1960, com 22 anos de idade, o jovem Graff não teve medo de abrir seu próprio negócio e fundou a Graff Diamonds. 2 anos depois, aos 24 anos, ele já era dono de 2 pequenas joalherias em Londres. Graff sempre foi um vendedor ambicioso e determinado. Em pouco tempo, ele percebeu que existia um potencial enorme no mercado internacional, muito além das clássicas joalherias de Londres. Foi aí que o jovem decidiu viajar, carregando as amostras de suas joias em uma bolsa. Graff parou na movimentada cidade comercial de Singapura, o que, sem ele saber, mudaria totalmente o seu futuro. Foi em Singapura que Lawrence Graff conheceu um dos seus primeiros clientes importantes, como na época príncipe herdeiro de Brunei, Hassanal Bolkiah e a sua esposa. O casal, dono de uma fortuna de 20 bilhões de dólares, era conhecido por colecionar obras de arte e joias. Graff tornou-se literalmente o ourives da corte da família real, que por 20 anos comprou diamantes no valor de milhões e milhões de dólares. Para você ter uma ideia do nível de riqueza que estamos falando, de 1966 a 1986, Graff visitou Brunei pelo menos uma vez por mês. E eu não preciso nem dizer que todas essas viagens ele foi acompanhado por uma pasta recheada de novidades. Em uma entrevista, Lawrence admitiu que deve muito de sua fortuna, de quase 4 bilhões de dólares, ao sultão Brunei. Mas não apenas a ele. Muitas outras pessoas ricas da Índia, Malásia e China compraram joias de Graff. Na década de 70, Lawrence era um visitante regular do Oriente Médio, época em que muitos milionários do petróleo estavam surgindo. Em 1974, Graff acabou fechando suas 2 pequenas lojas em Londres, para abrir uma maior ainda. Lawrence conta que, em um belo dia, o príncipe saudita, que tem esse nome esquisito aí na tela, chegou sem avisar na loja nova e simplesmente comprou tudo, incluindo o maior diamante que ele tinha em estoque, na época um 14 quilates. Para quem não sabe, os diamantes são diferentes de quase todas as outras pedras, pois eles não se formam na superfície da Terra, e sim no subsolo. A pedra mais cobiçada do planeta tem origem no calor e na pressão da intensa camada de magma vulcânico. Em uma de suas expedições, Graff conheceu a África e tomou uma decisão que mudaria sua perspectiva de negócio. Querendo expandir globalmente e precisando de fornecimento constante de diamantes, especialmente de pedras maiores, em 1998 ele comprou 51% do controle acionário de uma atacadista e fabricante de diamantes em Joanesburgo. Enquanto outros varejistas compravam e vendiam as joias com diamantes acabados, o negócio atacadista de Graff passou a permitir que ele eliminasse os intermediários habituais e aumentasse a sua margem bruscamente. Somada à habilidade incrível de Graff com as vendas, o negócio se tornou bilionário. Nos anos 2000, a Graff Diamonds aproveitou como ninguém o boom de luxo entre as celebridades e super ricos. As vendas da marca já atingiam o patamar dos 500 milhões de dólares. A partir de 2001, a marca britânica expandiu de vez seus negócios por todos os Estados Unidos. Abriu novas lojas em Nova York, Chicago, Las Vegas e na Flórida. Lawrence obviamente ganhou muita grana durante todos esses anos. Com uma fortuna estimada de 3,4 bilhões de dólares nos dias de hoje, Lawrence é dono de diversos imóveis em Londres, além de sua casa em Genebra, sua residência oficial. Além disso, Graff é dono de um iate de 150 pés.
um avião Global Express XRS, uma vinícola na África do Sul e uma coleção de arte moderna contemporânea no valor de 250 milhões de dólares. E ele continua fazendo negócios. Em 2017, o bilionário pagou 53 milhões de dólares a uma empresa canadense por uma pedra de diamante bruta de 1000 quilates. Na época, o maior diamante bruto descoberto em mais de um século. Mas nem tudo são flores. Em julho de 2022, Lawrence foi obrigado a desembolsar 7,5 milhões de dólares para um grupo de hackers russos que vazou dados sobre os clientes da joalheria. A extensa lista de 11 mil nomes vazada não representava nem 1% da base de clientes da Graph Diamonds. Mas já contava com nomes como Donald Trump, David e Victoria Beckham, Tom Hanks, Oprah Winfrey, Samuel L. Jackson e George Soros. Que, aliás, tem vídeo dele aqui no canal, contando como ele quebrou o Banco da Inglaterra em 1992, e assim, lucrando mais de 1 bilhão de dólares, conhecido como o trade do século. Clica aqui no vídeo da tela para entender mais sobre essa história.